É o que eu sempre digo aqui no Raiz Tricolor: campeonato de pontos corridos, você chega na reta final, você não joga uma vez na rodada, você joga várias vezes na rodada. O Fluminense conseguiu o seu próprio resultado na abertura no sábado contra o Sport. Pô, na abertura não, porque a abertura foi na sexta, mas enfim, na abertura, no início da rodada, conseguiu o seu resultado. Os outros resultados, resultados que afetam direto ou indiretamente a vida do Fluminense no Brasileirão, você vai entender melhor se foram bons ou se foram ruins aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. A 1xBet, que é a casa de apostas esportivas que patrocina aqui o canal, deixa o link aqui na descrição. Se você clicar neste link, você vai direto para a casa de apostas, uma casa de apostas confiável. Eu mesmo uso a 1xBet como casa de apostas esportivas. Então, vale a pena você ir lá, fazer um depósito, claro, e aproveitar que nessa segunda-feira tem, entre aspas, o fechamento dessa rodada, né? Porque agora o Brasileirão virou um emaranhado de jogos em sequência, de rodada lá atrás e puxa, antecipa e volta e vai e tal. Enfim, uma maluquice. Mas aproveita, vai lá, faz o seu depósito e faz a sua aposta em Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que tem hoje à noite, e tem Goiás e Flamengo também. Mas vamos para a 30ª rodada. Como eu falei, nada que eu vou falar aqui estaria bom ou estaria ruim se o Fluminense não tivesse ganhado do Sport. É óbvio que uma rodada em que o Fluminense perde não tem como ser uma rodada ótima, né? Até pode ser uma rodada boa, do tipo, Fluminense, se ele perder, precisa de outros 3 times perderem para ele continuar na posição que ele está. E os outros 3 times perdem, é uma rodada a menos. Se isso for na última rodada, a gente está na Libertadores ou está como campeão. Então, assim, é sempre bom a gente ficar de olho também nos outros jogos, né? Aí eu acho engraçado a galera falar, mas quem quer ser campeão não escolhe resultado, não tem que ligar para o resultado dos outros. Tá, então avalia só o jogo do Fluminense. Esse vídeo aqui é para quem vai avaliar o cenário como um todo. Bem, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui é Palmeiras e Grêmio. Esse jogo abriu a rodada na sexta-feira, o Palmeiras já joga de novo, e teve empate por 1-1. O resultado pro Fluminense não foi tão ruim. Por quê? Porque considerando que assim, a gente não precisa ultrapassar Palmeiras e Grêmio, ou pelo menos não precisa ultrapassar o Palmeiras, considerando que a gente acha que o Palmeiras vai levar pelo menos um desses 2 títulos entre Libertadores e Copa do Brasil. E mesmo se ele não levar, o Grêmio vai levar um deles, né? O Grêmio levará a Copa do Brasil. Então, assim, estando Palmeiras e Grêmio na nossa frente, a gente sendo o primeiro ali de fora, o primeiro do G7, não teria tanto problema, porque a gente está garantido na pré-Libertadores. Então o empate, de certa forma, é bom, não deixa os dois pontuarem muito assim também, né? A gente ainda pode ultrapassar o Palmeiras na pontuação, é até factível, considerando que eles têm 2 jogos a menos, mas tem 2 pontos só a mais. Agora, no sentido do Grêmio, é que é mais complicado, né? Porque no caso do Grêmio, eles já abriram uma certa diferença e vem de uma sequência impressionante de jogos sem perder. Então, assim, o empate não foi um resultado ruim, porque mantém os dois ali à frente do Fluminense, mas também sem abrir muita diferença. O Fluminense ganhou o Sport. Um resultado que ainda no sábado entre Vasco e Coritiba, lembrando, essa análise aqui que eu faço, ela não leva em conta a nossa rivalidade, ok? Não leva em conta. Não tô falando aqui de quem você tem que torcer e etc. Não. Tô falando se o resultado, no fim das contas, pro Fluminense foi bom ou ruim. Não tô falando para nós tricolores. Isso por quê? Porque Vasco e Coritiba foi ótimo para nós tricolores. Porque o Vasco perdeu em São Januário e continua ameaçadíssimo de rebaixamento. Mas para o Fluminense e suas pretensões, essa vitória do Coritiba ela é desnecessária. E por quê? Porque na quarta-feira tem Coritiba e Fluminense no estádio Major Couto Pereira. Ah, Gabriel, mas o Coritiba ganhou uma, é bom que tirou a sequência negativa. Não, porque espiral negativa é difícil de sair. E o Coritiba estava na espiral negativa. Você olha os últimos jogos do Coritiba, tinha trocentas derrotas, um empate e agora tem uma vitória. Isso dá confiança para o time chegar na quarta-feira contra o Fluminense e ainda ter esperança de escapar e etc. Quanto mais times mortos o Fluminense foi enfrentando, e ele enfrenta na sequência agora 4 times do Z4, quanto mais o time tiver morto, mais desesperado ele tiver, melhor para o Fluminense. Então era vantagem para o Fluminense que o Vasco tivesse ganhado e que o Coritiba tivesse com 22 pontos, porque aí já estaria naquela de igual o Botafogo tá, né? De entregamos, não dá mais não, cara, não dá. Mas a vitória deixa aguçado uma chama e transforma o jogo contra o Coritiba de quarta-feira. Não tô falando que agora o Coritiba virou o Internacional, o Palmeiras de qualidade, não. Mas bota uma dificuldadezinha a mais ali que não precisaria estar. Mesmo assim, ainda continua sendo obrigação de ganhar o Coritiba.
No domingo, obviamente, o resultado Santos 2, Botafogo 1 alegra os tricolores no sentido de rebaixamento do Botafogo praticamente certo. E ajuda se a gente pensar na semana que vem, porque pode ser que a gente enfrente o Botafogo com eles no máximo do desespero, podendo até ser rebaixado. Eu não sei se matematicamente já vai poder, provavelmente não, né? Porque vão faltar ainda 18 pontos para serem disputados, mas provavelmente decretar, assim, não matematicamente, mas moralmente, o rebaixamento do Botafogo. Ou seja, eles vão estar muito desesperados. Agora, em relação ao Santos vencer, não, né? Continua o Santos na cola do Fluminense. Na teoria, ele ainda pode ultrapassar, porque ele tem um jogo a menos e tem um ponto só a menos. Mas o Santos ainda está naquela cola. Se o Fluminense for oitavo, com Grêmio, Palmeiras e Santos à sua frente, está garantido o G8, com esses três aqui entre os 7 primeiros. Então o Fluminense ainda garante a sua vaga. A briga dele não é necessariamente com o Santos. Quando que vai passar a ser a briga com o Santos? Quando o Santos perder a Libertadores, caso ele perca. Aí a nossa briga é com ele, meu amigo. Tem uma vaga sobrando, tem dois, a gente tem que estar na frente. Então, como o Santos é o time que mais está batendo com a gente em pontuação no Brasileirão no momento, e só tem uma competição, porque o Palmeiras também bate ali mais ou menos pontuação, mas tem duas competições, é bom a gente ficar de olho e torcer contra o Santos. Isso por quê? Porque tá começando a se formar um vãozinho ali, e isso tem a ver com os 4 próximos resultados que eu vou citar, aliás, os três, que é o empate do Atlético Paranaense com o São Paulo, título não nos pertence, o Atlético Paranaense empatou em casa, a derrota do Atlético Goianiense para o Atlético Mineiro e a derrota do Ceará para o Red Bull Bragantino em casa. Esses três times vinham na sequência, Atlético Paranaense, Ceará, o próprio Bragantino entra agora e o Atlético Goianiense. Todos esses ficaram segurados ali, foram presos ali abaixo dos 39 pontos, enquanto o Fluminense já foi para 46. Ou seja, uma diferença de 7 pontos. Todos eles têm o mesmo número de jogos do Fluminense. E sabe o que isso significa? Que abaixo deles está Sport, Vasco, a galera do rebaixamento. Acima deles, dessa galera que eu citei, só tem o Corinthians com 42, que tem 2 jogos a menos, pode passar a gente, o Santos e o Fluminense. Basicamente, lembra que eu vinha falando um tempão lá atrás, ó, ficou um blocão de 8 e um blocão de brigando contra o rebaixamento. Esse blocão se dividiu agora. O Corinthians entrou nesse blocão de 8 que se transformou em 9, né, que é o grupo do G9. E a parte de baixo, esses 4 times que eu citei, meio que não estão brigando contra o rebaixamento, mas também provavelmente não vão brigar pela Libertadores. Ou seja, são 9 times brigando lá em cima. Óbvio que São Paulo, Internacional, não brigam mais pela Libertadores, mas enfim, basicamente ali a gente pode dizer que do Grêmio para baixo está todo mundo brigando por vaga na Libertadores, entre Grêmio e Corinthians. São 6 times brigando por, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5 vagas. Vai sobrar um só. Santos, Corinthians são os nossos principais adversários nessa briga. E até por isso que o último jogo aqui que eu vou citar é Internacional e Fortaleza, que pouco fez diferença pra gente. O Fortaleza perdeu o jogo. De certa forma, não é tão bom agora, a gente ainda não se preocupa muito, mas na última rodada a gente pega o Fortaleza. Então é bom que o Fortaleza chegue lá, ou escapado do rebaixamento, ou já classificado, ou já rebaixado. Porque pegar o Fortaleza na última rodada com eles também precisando do resultado é muito complexo, né? Então, o ideal é que a gente também não torça tanto contra o Fortaleza ou torça muito contra eles. Mas, para finalizar, hoje tem 2 jogos ainda importantes nessa segunda-feira pra gente torcer. Um é Goiás e Flamengo. Aí você pode pensar, meu Gabriel, isso é mole, né? Vou torcer pro Goiás. É mole torcer pro Goiás, a gente é tricolor. Pro Fluminense, eu ainda não considero o Flamengo o nosso rival no Brasileirão. Se o Flamengo perder hoje pro Goiás, ele fica a 3 pontos na nossa frente, mas tem um jogo a menos. Óbvio, tá ali no mesmo bolo. Mas a gente dá vida ao Goiás, que é o nosso adversário da semana que vem, fazendo o Goiás empatar em pontos com o Bahia e tal, e sonhar de novo. Ou seja, nesse aí tem um jogo de escolhas, que é ou a gente quer buscar o Flamengo e torce pela vitória do Goiás, ou a gente quer facilitar o jogo contra o Goiás e torce para uma derrota do time goiano, né? Não torce para uma vitória do Flamengo. Mas em sã consciência, tranquilidade, um empatezinho nesse jogo aí não ofende ninguém. Mantém a crise na Gávea e no caso do Goiás também não anima tanto assim uma possível pontuação, já que antes de pegar o Fluminense, o Goiás ainda vai enfrentar, pela ordem aqui da tabela, né? Mas pode estar tudo errado isso. Ainda pega o Ceará em casa, que é um jogo factível de vitória, e pega o Santos fora, mas um Santos possivelmente poupando
para a Libertadores. Então o Goiás tem chance de reagir mesmo se não ganhar o Flamengo. E o outro jogo dessa noite que vale a sua torcida é Palmeiras e Corinthians. Qual que é a vantagem pra gente? Se tiver que haver um ganhador, Palmeiras, sem dúvida. Porque o Palmeiras na nossa frente é quase que uma certeza de uma vaga. Aliás, o Palmeiras na nossa frente é a certeza de uma vaga sobrando. Porque o Grêmio também está na nossa frente. Então, se o Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio vai ganhar. Agora, se não for vitória do Palmeiras, o segundo resultado é um empate. Porque vai segurar o Palmeiras ainda, ele ainda pontua, e o Corinthians atrás da gente segura também. Com um empate, a gente garante que o Corinthians está atrás da gente. Ele ficaria com 43, a gente tem 46, ele tem um jogo por fazer, chegaria no máximo a mesma pontuação, mas eles têm menos vitórias. Ou seja, um empate. O principal resultado, vitória do Palmeiras. Deixa o Palmeiras embora. Melhor deixar o Palmeiras embora, não tem que ficar mirando no Palmeiras. Mas um empate também seria agradável. A vitória do Corinthians é o pior resultado para o Fluminense, porque embolaria tudo, ficaria Corinthians com 45, Santos com 45, Fluminense com 46, sendo que esses dois times paulistas têm um jogo a menos que o Fluminense. Ainda ficaria o Palmeiras com 48 também tendo um jogo a menos. Não é o cenário ideal. Então, você já tem o deverzinho de casa para torcer hoje. Quiser, pode largar Flamengo e Goiás. É muito indireta as nossas brigas com Flamengo e Goiás, mas foca em Palmeiras e Corinthians, na torcida para uma vitória ou do Palmeiras, ou então um empate. Beleza? Tá explicada aí a rodada. Tô tentando fazer essa análise sempre ao final da rodada para a gente entender como foram os resultados, se foram bons ou ruins. Na próxima rodada, esse vídeo vem na sexta, né? Já que a rodada acaba na quinta-noite, e a gente conversa mais. Saudações tricolores, com certeza tem mais vídeo na segunda-feira. Até a próxima, valeu!